Como deveria ser o STF então, no teu ponto de vista? Como ele deveria orquestrar o seu papel? Como seria o STF ideal para o Jean? O STF ideal, primeiramente, para mim, deveria ter mandato de pelo menos 8 anos. Eu acho que é isso que deveria acontecer no nosso país. E, assim, da forma que é feita no nosso país, que o cara é basicamente um cargo vitalício, eu acho que é muito prejudicial para a nossa democracia, porque quem realmente faz essa indicação é o presidente do momento. Então, se esse cara for reeleito, como, por exemplo, agora o Lula, o cara indica vários aliados ali para a Suprema Corte do país, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa ruim que aconteceu na nossa Suprema Corte agora, a indicação do Flávio Dino. O Flávio Dino sempre foi um ator político, inclusive é uma pessoa que eu tenho certeza que você deve endeusar aí, né? Porque é comunista. Então, assim, fazendo com que aliados políticos se tornam ministros ali na Suprema Corte para perseguir algumas pessoas. Tá, no campo de vocês dizem que o indicado do STF, ele não é um cargo votado, ele é votado pelos senadores. Você passa por uma sabatina e lá você é votado. Você passa ou não passa pela sabatina. Se você passou pela indicação do presidente, que indicou, por exemplo, um terrivelmente evangélico, né? Ele fala assim como se só o Lula indicou, ninguém mais indicou. Bolsonaro indicou 2 para o Supremo, que era o direito que ele tinha dentro do período que ele estava na presidência. E se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele ia ficar mais 4 anos e indicar muito mais, e ele seria uma maioria. Aí talvez o Jean não estivesse reclamando. Mas é isso aí. Então, assim, é um direito. Mas só que também, diferente do Bolsonaro, o Bolsonaro não indicou um político para ficar na Suprema Corte. Olha a diferença. Exatamente. Um político de carteirinha e comunista, como se ele diz. Um jurista. Um jurista. É um político que já foi governador do Maranhão, inclusive está interferindo lá na questão do governo do Maranhão. Foi colega de sala do Sérgio Moro. Então estudaram juntos, são juristas, que é outro jurista que também foi indicado pelo Bolsonaro para ser ministro. Então, assim, tá reclamando aqui das indicações do Lula, mas lá atrás o outro lá que condenou o Lula podia ser indicado para ser ministro. André Mendonça e Cássio Nunes. Cássio Nunes, por exemplo. Eu não vi um vídeo do Jean, na internet quando o Bolsonaro indicou o Moro, reclamando. Porra, o Bolsonaro indicou o Moro? Não vi. Aí agora tá reclamando das indicações do Lula. Não, negativo. Diferente, o Moro prendeu o maior corrupto desse país, que foi o Lula. Mas eu concordo, Jean, que deveria ser eleito pelo povo, concordo. Né? Eu acho que não deveria ser vitalício, concordo com o Jean, entendeu? A gente está aqui, aqui discutindo, mas assim, como eu te falei, eu sou um crítico do STF também. Então, assim, não concordo que o cargo seja vitalício. Eu acho que o povo deveria eleger os ministros, o povo deveria eleger, não é indicação política, né? A indicação é política, tá? Ela é política. Vou colocar um cara terrivelmente evangélico. A gente sabe que será cota evangélica eleitoral que o Bolsonaro prometeu. Isso é uma promessa de campanha dele. Ele fez, cumpriu. Mas antes de ele ser evangélico, ele também era um cara... Jurista, exatamente. Exato, igual o Flávio Dino. Viu como a gente se completa? Mas o Flávio Dino é político, é diferente. O Flávio Dino estava como senador da República. Olha a diferença. E agora quer fazer também com o Rodrigo Pacheco, mas né? Ele possui, mas assim, Jean, possui os atributos legais para ser indicado. Então, assim, o que a gente precisa combater, a gente que é crítico do STF, que tem essa coisa em comum nas ideias, é o seguinte: a gente tem que lutar para mudar a lei. O critério de indicação política, o critério de indicação que ele está dizendo que o cara foi político, foi um político, apesar de os dois lá que foram indicados, tanto o terrivelmente evangélico quanto o Flávio Dino, um é evangélico e o outro é político. Aí ele está reclamando porque o cara é político, deveria ser só jurista, beleza. Então, essas coisas têm que ser trabalhadas para a gente modificar a lei. Eu não acho, Jean, que nesse sistema que a gente viva, aqui no Brasil, capitalista, onde o patrão manda, onde o patrão elege os seus parlamentares, patrocina os seus parlamentares para depois cobrar as emendas, né? Eu acho que nesse sistema a gente não vai conseguir avançar naquilo que o Jean está reivindicando. Por exemplo, que o ministro seja eleito um dia, que a gente mude essa lei, que a gente modifique essa lei. Não, é criminoso, porque não dá para comparar empresário com bandido, porque esses caras que financiam essas emendas desses deputados, essas grandes empresas e grandes corporações, grande parte desse pessoal, a gente sabe o que é criminoso, pô. Porque diferentemente do pequeno empreendedor e do médio empreendedor que sustenta esse país, que eu duvido que um médio empreendedor vai pegar o dinheiro da sua empresa e investir num político safado. Olha só, por exemplo, o Jean falou que
Ele não concorda com a indicação do Flávio Dino, que foi uma indicação política de um político, embora tenha sido jurista, embora esteja lá no critério... Embora seja comunista. Embora tenha passado pelo escrutínio dos senadores, né? Mas isso é tão normal com a maioria do governo no Senado. Um Senado que deixa o Alexandre de Moraes cometer todas essas atrocidades não vai aprovar o Dino pro Supremo? Pelo amor de Deus. Aí ele vem dizer, há empresários. Política não se mistura. Acho que mistura sim, porque os caras patrocinam a campanha dos caras. E é para eles que os políticos vão dever os seus mandados. Né? O Nicolas Ferreira, quando veio aqui em Manaus, por exemplo, estava lá, no cartaz, lá, posto Atem, como patrocinador do evento. Então, assim, e qual é o interesse do empresário? Para defender um lado ideológico político. Qual é o interesse do empresário? Eu vou patrocinar por patrocinar. Não, Jean, tem um fundo político aí. Então tu acha que... que eu reclamei na internet e depois tiraram a logomarca. Então tu acha que o Nicolas é alguém que é comandado por grandes corporações? Não, o Nicolas é o Nicolas. Se agora uma empresa quer patrocinar, por exemplo, um evento, uma palestra, ok, ela quer por querer. Não, ela mas quer por querer. Ela quer por causa que ela quer o benefício da marca. Hoje o Nicolas é um grande deputado, um fenômeno nas redes sociais. E se associar ao Nicolas pode ser um ganho, entendeu? Ganho para aquela marca, mas não que essa marca, porque financiou um evento, por exemplo, tá financiando o Nicolas. Eu acho que influencia. Nada a ver. Vou te citar um exemplo. Por exemplo, o Paulo Lemans, que é um dos maiores bilionários do Brasil, ele tem um instituto que patrocinou toda a carreira política da Tabata Amaral, por exemplo, que é ligada ao instituto do Paulo Lemans. Aí você acha que a Tabata Amaral, lá no Congresso, vai votar contra os interesses de quem financiou todo o estudo e a carreira dela até Harvard? Acho que não. Acho que ela vota sim a favor. E se a gente for puxar as votações da Tabata, ela está lá pagando pedágio para quem patrocinou ela a vida inteira, os estudos dela. Até ela chegar lá, inclusive na campanha. Mas é diferente. A Natura, por exemplo, patrocina toda a campanha eleitoral da ministra Marina Silva quando ela se candidata a algum cargo. A Natura está lá patrocinando, o Itaú está lá patrocinando, que é controverso, que eu não concordo também, entendeu? Que são bilionários. Então influencia. Inclusive são bilionários e ricos que, inclusive, esses esquerdistas influencia. ficam atacando, entendeu? Então influencia. Só que eles não falam que quem patrocina as campanhas deles são esses grandes bilionários que ele tenta, de certa forma, atacar, fazer aquele migué, o famoso migué. Tu acha que um banqueiro vai patrocinar alguém eleitoralmente em tempo de campanha e não vai exigir absolutamente nada em troca? Porque gosta da Marina, que ela é defensora da Amazônia? Óbvio que não. Mas o que eu estou falando da Marina aqui, pode parecer que eu, do campo progressista, esteja fazendo uma crítica ao... Não, isso acontece do lado de lá também. Então, eu acho que a gente precisa encontrar meios para corrigir isso daí.